E nesta segunda-feira, o presidente Lula foi alvo de protestos durante a viagem que faz ao Chile. No primeiro compromisso oficial, em Santiago, quando o locutor do evento anunciou a presença de Lula para depositar flores no monumento em homenagem ao general, o público se manifestou. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del Libertador Capitán General. Pouco depois, Lula voltou a ser vaiado. Ao chegar ao Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, onde foi recebido pelo presidente Gabriel Boric, o público protestou novamente contra o presidente brasileiro. Agora à noite, Lula e Gabriel Boric participam do encerramento de um fórum empresarial organizado pelo Itamaraty, em conjunto com a Apex Brasil e a agência de promoção comercial chilena ProChile. Silvio Navarro, que vergonha isso que dá Lula circular aí em plateias não controladas, né? Levou vaia mais de uma vez. Posso só fazer um complemento? Esse general onde ele foi depositar flores é um general, um herói da independência do Chile. Ou seja, essa vaia dos chilenos tem duas razões. O nome do Lula em si, que já atrai vaia, e porque imagina só, você vê um herói da sua independência sendo homenageado pelo Lula, o povo chileno reagiu, desculpa, não senhor. Perdeu a oportunidade de se manifestar. O Bernard O'Higgins Riquelme é o nome dele. Viramos um pária internacional, disse agora há pouco, né? Anão diplomático, mais do que isso, porque também esta reação é por causa da cumplicidade brasileira com a Venezuela, com o que está acontecendo. O povo chileno não é burro. O povo já sabe quem é o Lula da Silva. Então, neste momento, nós estamos não só passando vergonha no exterior, mais do que isso, nós estamos sendo cúmplices de uma tragédia que está acontecendo no nosso continente e chileno não é burro. E digo mais, se for a Argentina, bom, na Argentina ele não vai, né? Ele vai dizer que ele não quer encontrar o Javier Milei. Aconteceria a mesma coisa. Bom, se for ao Uruguai, não, no Uruguai ele também não vai, porque ele também não quer encontrar o Lacalle Pou que puxou a orelha dele. Talvez na Bolívia, mas é possível que também lá aconteça isso. Eu fico imaginando a Janja numa hora dessa. A Janja gosta muito de viajar, ela leva equipe de filmagem, ela produz os reels, stories, ela abastece o Instagram dela, ela tem fotos pelo mundo todo. E agora, como é que vai ficar? Porque isso vai se repetir em outros lugares. Isso vai acontecer na Europa também. Para onde é que o Lula pode viajar? Talvez para a China, talvez para a Rússia, não sei, talvez para Nicarágua, Daniel Ortega vai recebê-lo, a Bolívia, é mais ou menos esse cenário. E os ayatolás, claro, o Geraldo Alckmin já foi na precursora, o Lula pode ir para lá também. Esses são os amigos brasileiros. Esse é o Lula. Este é o Lula que faz do Brasil um pária internacional. E na chegada ao hotel em Santiago, na noite de domingo, Lula se recusou a falar com os jornalistas. Duas profissionais da imprensa chilena foram empurradas por seguranças enquanto tentavam fazer perguntas ao presidente brasileiro. Ana, a gente exibe na tela aí, ó, tem até em câmera lenta mostrando a jornalista, né, tentando se aproximar de Lula para fazer alguma pergunta e foi empurrada ali por um dos seguranças. Mais uma vez, Lula tentando se esquivar de responder perguntas, principalmente em relação à situação da Venezuela aí na chegada a Santiago. Ana. Então, Paula, eu estava vendo aqui nas redes sociais, as feministas estão muito chateadas, estão protestando nas redes sociais. Não, isso não é verdade. As feministas não estão protestando, não estão protestando também com homens competindo com mulheres. É impressionante o silêncio dessa gente quando eles precisam proteger a agenda da esquerda.
daquele espectro político ideológico. Agora, isso aí é o resultado exatamente da notícia anterior que estávamos comentando sobre as vaias, e agora é isso aí. É preciso tirar de perto, porque é um presidente sem povo nas ruas, sem povo na internet. A live dele, que era semanal, teve que ser cancelada, dava 600 pessoas, um presidente da República, sem povo nos palanques, é um presidente sem povo, que fala para aquela bolha dele, que fala para 40 ministérios, e mesmo assim nem fala tanto, porque alguns ministros ele nunca encontrou, desde 1º de janeiro de 2023, e é isso, Paula. Não, é um presidente sem povo, não tem muito o que falar, porque as imagens estão aí. Sem povo no Brasil, sem povo em Portugal, sem povo no Chile, leva vaia. É por isso que eles odeiam tanto as redes sociais, que eles seguirão tentando censurar as redes sociais, inclusive como o amigo do Lula, o ditador Nicolás Maduro, está fazendo na Venezuela, cobrando um projeto de lei em caráter de urgência para que as redes sociais sejam reguladas. Já ouvimos isso em algum lugar, né? Para que crimes de ódio na internet eles coloquem as pessoas na cadeia. Que coisa, né? Daqui a pouco a Venezuela consegue ser o Brasil. Só colocar mais uma turma aí de inocentes na cadeia, idosos com Bíblia na mão na cadeia, professoras de 70, 75 anos na cadeia, que já já a Venezuela é a cara do Brasil. Agora é isso aí, Paula. O silêncio de quem diz defender as mulheres é ensurdecedor. Augusto. Você vê, os democratas, seja qual for a tendência ideológica deles, o verdadeiro democrata, ele age de maneira semelhante. O Boric, o chileno, ele foi eleito, claro, pela esquerda, ele era um militante, né, participou daquelas manifestações, né, de estudantes chilenos e tal, mas ele tem se mostrado no exercício do cargo um democrata. Ele tentou aprovar uma Constituição que atendia ao eleitorado original dele, de esquerda, queria fazer mudanças altamente discutíveis e tal. Perdeu, ponto. Aceitou a decisão popular. Ele tem se portado sistematicamente assim, como um democrata. Tem criticado regimes que critica Cuba, critica a Venezuela, já criticou, criticava a Argentina. Ele tem se portado como um democrata da mesma forma que o Lacalle, do Uruguai, que também foi apresentado como um direitista, perigoso, tal, não. Eles estão agindo como democratas. E o Lula vai se meter lá achando que encontra um comparsa e ele topa com um presidente da República que não está do lado dele, pelo contrário. O Boric está tentando convencer o Lula, faz parte do grupo que tenta convencer o Lula a agir com alguma racionalidade política, não agir direito, porque o Lula só pensa nos interesses dele e está se afundando também nessa crise. Democratas são esses, se forem de direita ou de esquerda, mas forem realmente democratas, paciência, o povo decide. O Uruguai decidiu de uma maneira, o Chile de outra, e eles também agem por tentativa e erro. Não deu certo, eles trocam, é assim que se faz. O Maduro quer ficar com fraude e o Lula está do lado dele. E apareceu num país que estava celebrando o dia do homem que foi decisivo na libertação. Sim. É um mau momento, escolheu tudo errado, o Lula. E ouviu lá o que ouviria em qualquer país livre se ele se apresentasse diante de plateias não amestradas. Agora, esse papelão do segurança brasileiro, não é um chileno designado para proteger o visitante, não, é membro da comitiva. Ele mostra que o governo brasileiro tem parentesco com o governo venezuelano.
e não consegue nenhum entendimento, mesmo num país com um presidente que é apresentado como de esquerda, se esse presidente souber agir democraticamente. Augusto, deixa eu, antes de jogar para o Piotr, só que você comentou da posição do Gabriel Boric, presidente do Chile. Quando houve o resultado das eleições na Venezuela, ele se manifestou nas redes sociais. Augusto, eu vou até trazer, que eu acho importante, já que você levantou essa questão. Ele disse o seguinte, abre aspas, o regime de Maduro deve compreender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. E seguiu, do Chile não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. Fecho aspas aí para a manifestação do presidente chileno. Está aí na tela, ó. A gente acabou de ler essa manifestação aí do presidente chileno logo depois do resultado. Boric e o Pou, o Lacalle Pou, foram exatamente os dois presidentes que no começo do mandato do Lula, naquela reunião em que ele bancou a Venezuela, os dois que se insurgiram contra o Lula. Exatamente. Fizeram isso publicamente lá atrás, já mostrando, e é interessante, o Augusto levanta esse ponto, né? Um presidente eleito pela esquerda chilena, um presidente eleito pela direita uruguaia, e aí foi só uma questão de olhar para as evidências, né? Não é de hoje que o governo de Nicolás Maduro comete crimes contra a humanidade, contra seu próprio povo, e é um ditador. Ponto. Simples assim. O Lula não tem mais lugar no mundo hoje. O Lula vai ser bem recebido na Coreia do Norte. Você imagina algum norte-coreano protestando? Não existe protesto. Na China, mesma coisa. Na China corre algum risco, porque já há movimentos ali que começam a se incomodar com o regime do governo, como nós vimos, né, naquele massacre da Paz Celestial. Essas coisas ficam ali, digamos, um pouco adormecidas, mas elas estão vivas, tá? Em algum momento pode haver reação. Ele vai ser recebido aonde? Bom, não foi agora a Olimpíada de Paris, ele disse que tinha compromissos aqui, então começa a ser um pouco suspeito. Vai ao Chile, onde ele imagina que seria aplaudido, foi vaiado por várias vezes. Vai aonde? Bom, sobrou, como o Silvio já fez menção, Nicarágua, Venezuela, talvez a Bolívia, Cuba, né? Na Rússia, acho que não tem tempo para ir, mas também não estamos falando de uma democracia. Então sobrou o quê? Algum líder europeu está interessado, sem contar as posições do Lula em relação, vamos lembrar, o Lula, ele fez uma falsa equivalência entre um país invadido, a Ucrânia, e o país invasor, a Rússia. Ele acha que não. Sem contar a indecência de dizer que se ele estivesse lá ia colocar todo mundo numa mesa de bar e ia resolver. O Lula entende absolutamente nada de geopolítica, nada de história, nada de Europa, nada de nada. Bom, simples, do leste europeu, então ele não faz a menor ideia do que seja. Mas vamos lá. Depois nós lembramos dessa história muito bem. Agora, na questão de Israel, a claudicância do governo em reconhecer Israel como vítima de um atentado terrorista, de uma invasão terrorista como aconteceu, e todo o discurso dele protecionista, eu diria, em relação ao Hamas. O Lula, de novo, agora, fica do lado da Venezuela. Mas vamos lá. O Brasil é o Brasil, o governo Lula é o governo Lula. Lamentavelmente, é o governo Lula quem representa o Brasil diplomaticamente. Está levando a biografia de um monte de gente que se omite no processo ou que passa pano. Esses dias eu estava vendo agora, de domingo para cá, viu, Silvio? Eu estava vendo alguns jornalistas tentando explicar. Nossa, esse é um momento difícil para o Lula. Estão preocupados com a biografia do Lula. Não, eu estou preocupado com as vítimas venezuelanas que o Lula, neste momento, ao não reconhecer a fraude, ao não apoiar o movimento de oposição que ganhou a eleição de forma legítima, essas pessoas estão num problema muito sério. Essas pessoas estão tendo seus direitos vilipendiados. Muita gente está morrendo na Venezuela. Eu estou preocupado com essas pessoas. Com a biografia do Lula, nem um pouco.